Olá, seja bem-vindo. Estatísticas apontam que cerca de 8% das crianças com até 14 anos sofrem de depressão. E um estudo realizado pela USP revelou que, durante a pandemia da Covid-19, o número de casos aumentou significativamente. Dando sequência à nossa série de entrevistas sobre esse assunto, hoje nós vamos falar sobre a depressão infantil. Eu converso com a psicóloga Daniele Beltrame. Ela tem experiência com atendimento de transtorno do espectro autista infantil e atendimento clínico e fala conosco de Jacarezinho. Tudo bem, Daniele? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço. O que é a depressão infantil? A depressão infantil ela é um conjunto de fatores. Dentro da área clínica, nós vamos entender como alterações neurotransmissionais que vão ali comprometer alguns comportamentos ou aparecer alguns comportamentos, né? Para a psicologia, nós entendemos isso como somatização do corpo, para que o corpo diga algo que a criança não consegue externalizar em forma de verbalizações ou se expressar. Como a depressão infantil costuma se manifestar? Esses sintomas eles são desencadeados por ambientes estressores, por históricos de traumas, mudanças drásticas ou bruscas que essa criança possa sentir, separações, né, separações dos pais ou de algum ente que ela costumava conviver, mudanças de ambiente, escolares ou da sua rotina, algo que a criança não consiga ainda internalizar e externalizar por completo. Por que é mais difícil diagnosticar a depressão infantil? A gente diz que o diagnóstico ele é mais difícil de ser feito porque os sintomas eles são similares a outras questões da infância. O que vai diferenciar um sintoma de outro, né, ou que facilita para que a gente faça esse quadro, né, depressivo, monte esse diagnóstico, é a intensidade desses sintomas. Quais os sintomas que diferenciam a depressão de outros comportamentos da criança? Numa criança que ainda não está alfabetizada, da primeira infância, por exemplo, ela vai ter sintomas muito mais físicos, né? Dor de cabeça, dor no estômago, ânsia de vômito ou até apresentar o próprio vômito, fazer xixi na cama, dores nas pernas, nos braços, no corpo, né? Então, ela apresenta muito mais coisas físicas. A criança já alfabetizada ou já transicionando para a segunda infância, ela vai conseguir verbalizar algumas coisas, né? Então, ela tem alguns discursos de autodepreciação, de agressividade, ou atos de agressividade, automutilação, apatia, desinteresse por algo que ela costumava se interessar, né? Além dos clássicos, né? Tristeza continuada, desesperança, desânimo. Quem costuma perceber isso primeiro? Os pais, a escola, o pediatra? Quem costuma perceber primeiro, normalmente, é quem está no convívio com essa criança, né? Quem já sabe aonde ela costuma ser mais espontânea, aonde ela costuma ser mais retraída, e aí consegue perceber essa mudança de comportamento, né? Ou algumas atitudes que talvez não faziam parte desse repertório da criança. A escola está tendo um papel muito mais atuante, né? Os profissionais escolares eles estão muito mais atentos a isso e às vezes estão servindo de orientação para os pais. Existem casos de bullying que são associados à depressão nas crianças? O bullying ele acarreta para a criança muitos sintomas,
né? E que pode desencadear, sim, uma depressão infantil. Ele traz um ambiente estressor, né? O termo que a gente usa para discutir sobre bullying, cyberbullying, que também é algo muito importante ser discutido, e que talvez destrói muito mais essa criança pela amplicidade que se dá, causa esse ambiente estressor, né? É um estresse tóxico, onde a criança ela está exposta a humilhações, ridicularizações, onde ela entende que essa autoafirmação depende de um grupo, né? E ela não é aceita por esse grupo. Então, acaba que ela também criando esse sentimento de não se aceitar também. E aí vem aquele discurso autodepreciativo, de desesperança. Como a pandemia fez aumentar os casos de depressão infantil? Todos estávamos nos dando ali com um ambiente desconhecido, não sabíamos que respostas nós teríamos deste ambiente, deste cenário todo, né? Muitos receios, muitos impedimentos que os adultos tiveram que lidar com isso. Então, não tinha como apresentar para a criança, não tinha como fazer esse apoio para a criança. Então, se nós sofremos com isso, né, emocionalmente, imagine as nossas crianças também. Como é feito o tratamento da depressão infantil? Eu acredito muito que o tratamento em rede, né, em conjunto, ele funciona muito mais. Se a gente pensar numa rede de apoio que é feita pelas pessoas mais próximas dessa criança e pela família, e também pensarmos que existem grupos de profissionais que vão estar pensando esse tratamento para essa criança, cada um na sua área, essa criança ela tende a ter muito mais respostas num tempo muito melhor, né? Muito mais rápido, e é feito tudo com muito mais segurança. E aí a participação dos pais, ela se dá através dessa rede de apoio, né? Mas a gente não pode pensar na participação e na rede de apoio sem uma orientação, né? Sem que os pais busquem, mas sem que os profissionais também estejam abertos a oferecer, né, esse acolhimento e essa orientação para que a rede funcione para além dos consultórios. Como deve ser a participação dos pais ou dos cuidadores, né, as pessoas que estão ali dando condições de sobrevivência para essa criança? É pensar em acolher essa criança, escutar, entender que esses momentos, esses episódios, esses sintomas, eles tendem a desaparecer conforme você vai conseguindo construir um ambiente mais seguro para ela, um ambiente mais acolhedor. A gente consegue prevenir esse quadro depressivo a partir de promoções de qualidade de vida para essa criança, desde o básico, um bom sono, uma boa alimentação, para que ela tenha possibilidades de brincar ao ar livre, né, e poder ter um ambiente ali menos opressor. Quando a gente fala do brincar, é muito importante para a criança. E aqui eu faço um recorte porque o brincar é onde ela vai conseguir construir e assimilar os seus conteúdos internos. É onde ela consegue, dentro da brincadeira, externalizar. Então, quanto mais os pais priorizarem brincadeiras lúdicas, brincadeiras que não venham prontas, né? Brinquedos que não tenham uma única função, onde a criança pode explorar esse brinquedo ou essa brincadeira e dar outros sentidos, né? Dar outras funções. Ela vai trabalhar ali a fantasia dela e conseguir externalizar coisas que ela tem guardado ali para ela. Em que casos é indicado o uso de medicação? Nós, da área da psicologia, nós não entendemos como se dá essa medicação, tá? Porque nós não prescrevemos medicações. O que a gente entende
é que o profissional da área médica vai ali junto com os pais montar esse tratamento e, se necessário, fazer essa medicação. O psicólogo, ele não se opõe a nenhum tipo de medicação, né? O nosso trabalho ali é fazer o efeito para além dessa medicação, é trabalhar outras áreas com essa criança. Criança deprimida vai se tornar um adulto deprimido? É importante a gente pensar que somos singulares, né? Que somos únicos e que somos seres adaptáveis também, né? Existem alguns estudos que vão dizer que a depressão ela tem sintomas que entram em remissão naturalmente e que lá, né, na frente, ao longo da vida, em algumas situações estressoras, eles possam reaparecer, né, e que talvez ali com os recursos necessários já de uma psicoterapia que tenha ali efeito, consegue se assimilar, se adaptar e passar por esses sintomas. Em outros momentos precisa retomar a terapia, né, ou a psicoterapia, ou o tratamento com psiquiatra, com médico, o que for importante naquele momento. A depressão infantil tem levado a desfechos trágicos? Infelizmente, nós vemos hoje índices antes que eram de 10 a 15 anos de idade, caindo para 5 anos de idade, né? Crianças que acabam dando o fim de sua vida por estar nesse quadro e não receber ali o amparo e o tratamento correto. Existem alguns índices ali de 5%, mais ou menos. Também temos alguns desfechos que não chegam a esse ápice, mas que são de automutilação e que são pouco percebidos pela família. Que dicas você dá para os pais, os cuidadores ficarem atentos? É muito importante que você dê espaço para essa criança também falar, estabelecer esse diálogo, escutar as histórias, permitir que essa criança, mesmo que ela faça um desenho ou um discurso que pareça agressivo, antes de reprimir essa agressividade, de dizer, olha, não use tal palavra, não faça isso, tente entender o porquê, né, que ela está dizendo ou fazendo determinada coisa. Não que vocês não tenham que educar, mas escute e depois explique os motivos pelos quais ela não deve agir ou fazer tal coisa. E ficar atentos, né? Aconteceu um episódio de birra, ok, vamos educá-los. Mas se esses episódios estão excessivos e sem motivos, que não faziam antes sinal de comportamento da criança, é importante que procure um profissional, né? Mesmo que seja o pediatra, mas que estejam atentos, abertos ao diálogo, que coloquem limites nas crianças, principalmente o limite com relação às telas, né? Telas, jogos, tempo de celular ou tempo de qualquer outra ferramenta, né, que não trabalhe muitos conteúdos da criança, que não permita que a criança faça o que ela faz na questão dos brinquedos que eu disse, né? Daniele, obrigado pela entrevista. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante e eu espero ter contribuído um pouquinho com algumas informações. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.